Olá, seja muito bem-vindo ao canal Histórias do Mausoléu. E no vídeo de hoje, a TV Cultura com certeza é um dos canais mais importantes e queridos da televisão brasileira. Com uma programação voltada principalmente para o público infantil, o canal ajudou a formar gerações inteiras de brasileiros, sempre com a proposta de ensinar, estimular a imaginação e transmitir conhecimento. Foram inúmeros programas educativos, personagens carismáticos e histórias que ficaram marcadas na memória de quem cresceu assistindo. Mas, em meio a tanta criatividade, cores e boas intenções, existia algo diferente. Algo que não era exatamente feito para assustar, mas que de alguma forma assustava. Personagens estranhos, criaturas fora de lugar, histórias que pareciam leves, mas deixavam um desconforto difícil de explicar. A TV Cultura não precisava de terror explícito. O medo surgia no silêncio, na estranheza, na sensação de que havia algo errado, mesmo quando tudo parecia educativo. E talvez seja exatamente por isso que esses momentos tenham marcado tanto. Hoje, no História de um Mausoléu, vamos falar sobre um lado um pouco comentado da programação infantil brasileira. Momentos, personagens e episódios que provaram que até a TV Cultura podia ser assustadora. À primeira vista, Cocoricó parecia totalmente seguro. Uma fazenda colorida, músicas calmas, animais simpáticos e um clima acolhedor. Mas em alguns momentos surgia o monstro da palha. Uma criatura feita de feno, com olhos vazios e movimentos lentos. Ele não gritava, não corria, não atacava, apenas aparecia. E talvez esse fosse o problema. O medo não vinha de uma ameaça clara, mas da presença estranha daquele ser em um ambiente que deveria ser seguro. O silêncio do campo, a iluminação mais baixa e a falta de explicação deixavam tudo ainda mais desconfortável. Para uma criança, era confuso entender se aquilo fazia parte da história ou se era algo errado. E justamente por isso, funcionava tão bem. A figura do lobisomem apareceu mais de uma vez na programação da TV Cultura, sempre causando um impacto inesperado. Em Um Mundo da Lua, o medo vinha da imaginação. As histórias narradas por Lucas Silva e Silva transformavam situações simples em algo misterioso e possível. O lobisomem não parecia distante ou fantasioso demais. Ele poderia existir em qualquer lugar escuro do bairro. E já em Castelo Rá-Tim-Bum, o lobisomem surgia de forma mais visual, com maquiagem simples, iluminação estranha e enquadramentos fechados. Nada era muito exagerado, mas o suficiente para deixar a sensação de perigo no ar. Era o tipo de terror que a criança completava sozinha, usando a própria imaginação. E por falar em Castelo Rá-Tim-Bum, temos também o Professor Tibúcio, que é um exemplo clássico de terror não intencional. Ele surgia gritando, interrompendo cenas, invadindo o espaço dos personagens. Seu visual era exagerado. A voz alta e os movimentos bruscos quebravam completamente o clima do programa. Para uma criança, aquilo era imprevisível. Ele parecia sem aviso, não explicava nada e ia embora do mesmo jeito. O medo vinha da quebra de controle, da figura adulta que não seguia regras claras. Então, por isso, o professor Tibúcio parecia alguém que não deveria estar ali. Mas ele estava. Chegando agora no Catalendas, este que talvez seja um dos programas mais explicitamente assustadores da TV Cultura, era baseado em lendas e histórias populares brasileiras. E o programa não suavizava seus temas. Falava de morte, espíritos, criaturas sobrenaturais e castigos,
tudo com uma narrativa lenta e quase hipnótica. Os cenários escuros, as vozes graves e o ritmo calmo criavam um clima de história contada à noite, como aquelas que a gente ouvia e depois tinha dificuldade para dormir. Era um terror simples, oral e direto, e justamente por isso, muito eficaz. Pingo já era um desenho estranho por natureza. Poucas falas, sons incompreensíveis e um ambiente gelado e silencioso. Mas a moça levava isso a outro nível. Ela surgia de forma inesperada, com sons graves e um olhar fixo demais. Não precisava fazer nada demais para assustar. Apenas existir naquele cenário já era suficiente. Talvez se justifique pelo medo do desconhecido, daquilo que não se comunica, do que parece não pertencer àquele lugar. À primeira vista, os amigos da Miss Spider pareciam um desenho fofo e inofensivo. Cores suaves, natureza e mensagens positivas. Mas o visual dos personagens causava estranhamento. Insetos humanizados, olhos grandes demais e proporções desconfortáveis. Nunca foi um terror planejado. Era algo que simplesmente causava incômodo. O tipo de programa que a criança não sabia explicar porque não gostava. Apenas sentia que algo ali estava errado. Após tantos exemplos de como a TV Cultura podia ser assustadora, eu cheguei à conclusão que, na maioria das vezes, ela não queria assustar, mas acabou criando um tipo de medo único, um medo silencioso, educativo e estranho. Um medo que surgia sem aviso, em meio a programas que deveriam ser seguros, e talvez seja por isso que ela tenha marcado tanto. Esses momentos não gritavam, não exageravam, eles apenas existiam e ficavam na memória. Se você também cresceu assistindo a TV Cultura e sentiu esse desconforto difícil de explicar, então você não está sozinho. Essas histórias ainda vivem aqui, nas histórias do Mausoléu. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e deixar aqui um comentário para fortalecer esse projeto. Nos vemos na próxima história. Até lá!